Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. As doenças ortopédicas que afetam a coluna, os joelhos ou as mãos podem limitar a qualidade de vida e é importante descobri-las cedo, tratá-las bem também. Vamos conhecer melhor estas doenças hoje no Sociedade Civil. As doenças ortopédicas são a primeira causa de reforma antecipada em Portugal. No programa de hoje mostramos-lhe como a fisioterapia e o exercício físico são importantes para a recuperação do paciente com problemas ortopédicos. Ainda neste Sociedade Civil explicamos como as doenças ortopédicas podem causar deficiência. Vamos então, ao longo deste programa, conhecer um pouco melhor estas doenças, tentar perceber como é que elas podem ser diagnosticadas cedo, perceber que impacto é que têm também na vida das pessoas no dia-a-dia, como é que podem ser tratadas. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Paulo Amado, bem-vindo, é médico especialista em ortopedia. Não temos muito a noção de que esta doença tem assim um impacto. Estas doenças têm assim um impacto tão grande, mas pelos vistos elas têm mesmo. Quais são assim as grandes queixas e os grandes problemas que as pessoas sentem e porquê que recorrem ao médico nestas situações? Muito boa tarde, antes de mais agradecer o convite para estar aqui presente. Nós começamos por pensar nas coisas em percentagens e é difícil em Portugal, eu tentei investigar e é difícil encontrar números corretos. O número que eu achei curioso que encontrei é que cerca de 25% das queixas dos doentes ao clínico geral, ao seu clínico geral, portanto ao seu médico de família, são de doenças do aparelho locomotor. Portanto, ortopédicas, reumáticas e por aí adiante. Portanto, este número faz-nos pensar, 1/4 das queixas ao clínico geral são relacionados por isso. Portanto, essa é a importância. E depois também, este ano, a Sociedade Portuguesa de Ortopedia, da qual eu estou aqui a representar, envolve também numa campanha chamada Movimento é Vida, articula-se, aliás, em relação a outras campanhas também que já foram feitas por outros grupos, e que realmente pretende desmistificar um pouco a situação de muitas coisas que as pessoas têm ideias erradas, não é? Que normalmente era uma coisa que me deixava, quando eu comecei a medicina, me deixava um pouco triste, era dizer aquilo, olha, isso é uma dor, não se consegue resolver, tenha paciência, não tem resolução. Não, as coisas hoje têm outras soluções e realmente é importante avançar no estudo e na investigação das coisas. E quais são essas principais queixas, as principais doenças que afetam as pessoas em termos de locomoção e que acabam por ser incapacitantes em algumas situações? É assim, em termos de sociedade civil mesmo, são as lombalgias. Começam as doenças da patologia da coluna lombar, portanto as famosas dores nas costas, não é? Sim. Eu diria que toda a gente tem ao longo da vida, mais tarde ou mais cedo, mais incapacitante ou não, mas realmente, por exemplo, nos Estados Unidos, e são sempre as estatísticas que existem, infelizmente, envolvem 80% das vezes baixas no emprego. Algumas das vezes baixas com pouco período, não é? 8 dias ou 10 dias, mas realmente é importante em termos de saúde pública mesmo. Depois tem as doenças incapacitantes, como disse bem, articulares. Isto é, mãos, joelhos, tornozelos, ombros também. E realmente, a partir de certa altura, a própria medicina, a própria fisioterapia, todos os campos ligados à saúde, no fundo, tiveram um desenvolvimento grande, não é? Na parte que me toca, na ortopedia, foram as próteses. As próteses começaram há cerca de 40 anos, portanto não há muito tempo. Começaram por as próteses da anca e que realmente deram uma qualidade de vida fantástica. Hoje em dia temos próteses para tudo. Próteses do joelho... Já vamos falar delas também e perceber como é que podemos tratar estas doenças e melhorar a qualidade de vida dos doentes. Francisco Neto, bem-vindo. Está aqui a representar a Associação Portuguesa de Fisioterapia. Qual é o... Fisioterapeutas. Fisioterapeutas, tem razão. A Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. Foi o que li mal. Como é que a fisioterapia atua aqui, neste tipo de doenças? Muito bem, boa tarde e agradeço também desde já o convite que foi endereçado à Associação Portuguesa de Fisioterapeutas para estar aqui. Estamos na parte dos agradecimentos. A fisioterapia é uma área bastante ampla, digamos assim. Dentro da fisioterapia existem diversas especialidades e uma delas é a fisioterapia manual ortopédica.
Basicamente consiste num conjunto de técnicas altamente específicas, a nível de manipulação, a nível de mobilização, a nível de tratamento de tecidos moles, em conjugação também com o exercício terapêutico. Portanto, nós basicamente o que fazemos é ter a indicação de um médico em que existe um problema a nível do ortopédico, fazemos a nossa avaliação de fisioterapia e basicamente a nossa intervenção tem por objetivo maximizar a funcionalidade do utente. E maximiza mesmo? E maximiza mesmo. Eu também gostaria de alertar que há fisioterapias e fisioterapias. Há fisioterapias que não maximizam, há outras fisioterapias que maximizam. Como é que as pessoas as distinguem? A fisioterapia que existe hoje em dia é bastante baseada em evidência científica. Não estamos a falar de uma fisioterapia que acontecia talvez há 60 ou há 70 anos atrás. Estamos a falar de um processo evolutivo de uma profissão ainda relativamente recente e basicamente existem técnicas que cientificamente têm efetividade, e isso foi medido pela ciência, têm efetividade em algum tipo de disfunções. Como é que as pessoas o diferenciam? É uma boa questão. Basicamente nós tentamos que a fisioterapia a nível da associação seja encarada como uma alternativa a outro tipo de tratamentos mais invasivos, digamos assim, sempre baseado num raciocínio clínico, numa avaliação detalhada, e isso envolve algum tempo de atuação do fisioterapeuta. Portanto, o facto de a intervenção ser aplicada por um fisioterapeuta licenciado é algo importante e, logicamente, as consultas de fisioterapia terão que ter uma duração de tempo bastante significativa para que haja a possibilidade de ser feita uma avaliação e direcionar as técnicas específicas para cada utente. Vamos falar ao longo deste programa melhor dessas técnicas que existem e como é que elas atuam sobre os doentes. Belmiro Rocha, bem-vindo. Está aqui a representar o Colégio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação da Ordem dos Enfermeiros. Qual é o papel dos enfermeiros em relação a estas doenças? Boa tarde. Desde já, em nome da Ordem dos Enfermeiros, agradecer o convite que foi formulado. É para nós, de facto, muito importante um espaço como este, no sentido de fazer chegar informação aos nossos cidadãos, no sentido de que eles possam efetivamente ter em pleno as necessidades, a resposta às necessidades que eles precisam. E, efetivamente, o enfermeiro de reabilitação é um enfermeiro especialista, é uma das especialidades que existe a nível da enfermagem, é um profissional que se dedica efetivamente ao sentido de conseguir que a pessoa tenha a sua máxima autonomia, a sua máxima independência funcional, no sentido de ter uma qualidade de vida e que, de facto, possa realizar os aspectos mais básicos e elementares do seu dia-a-dia. Se nós pensarmos bem, os enfermeiros de reabilitação centram-se muito num aspecto que tem a ver com a questão das atividades de vida diárias. Quando nós falamos em atividades de vida diárias, para nós é um drama quando fazemos visitação domiciliária dos nossos utentes a nível dos centros de saúde, das unidades de cuidados, das unidades de saúde familiares, e chegamos, nomeadamente, à casa dos nossos utentes e conseguimos perceber que eles não conseguem realizar tarefas tão simples como, por exemplo, pentear-se, lavar a cara, conseguir efetivamente... Estamos a falar de pessoas com este tipo de problemas, não é? Exatamente. Quando, nesta circunstância das doenças ortopédicas, reumáticas, efetivamente nós temos uma grande prevalência destes aspectos que impedem as pessoas de realizar aspectos básicos da sua vida. E nós denominamos-nos por atividades de vida diárias porque, efetivamente, são aspectos que impedem as pessoas, muitas das vezes, até de se levantar da cama, de poder dar uns passinhos dentro de casa, poder sair, enfrentar ali 3 ou 4 degraus da casa, poder ir ao cafezinho do lado, socializar, fazer a sua vida inclusa. E, portanto, os enfermeiros, neste aspecto, como são um bocadinho uma ponta avançada de proximidade para com o cidadão, claro, portanto, no nosso Portugal profundo, não podemos falar só do aspecto cidadino da questão, mas nas nossas aldeias, é muitas das vezes a primeira referência para com um profissional de saúde de lhe dizer assim: enfermeiro, eu de facto não consigo levantar-me da cama, não consigo ir trabalhar, não consigo, tenho este problema assim. E de facto, o que acontece com os enfermeiros é algo que, no sentido também de orientação para outros profissionais, muitas das vezes,
quando efetivamente também nós não conseguimos fazer ali um conjunto de intervenções que possam minimizar este aspecto. Mas a reabilitação não é isso. Não. O vosso trabalho de reabilitação não é esse. O nosso trabalho de reabilitação... Isso pode ser o trabalho de orientação que vocês façam, até porque têm mais informação provavelmente do que os doentes e podem passar essa informação aos doentes de forma a eles encontrarem soluções ou caminhos para o problema que têm, não é? Sim, mas quando nós falamos da intervenção de um enfermeiro de reabilitação, portanto, um enfermeiro especialista na área da enfermagem de reabilitação, também estamos a falar aqui de atitudes interventivas do ponto de vista de reabilitação. E quando nós falamos nestes aspectos da enfermagem de reabilitação, estamos a falar, nomeadamente, por exemplo, de aspectos de educação para a saúde, nomeadamente de aspectos de exercícios básicos e elementares que podem ser feitos de ensino, quer no domicílio, quer no centro de saúde, quer muitas das vezes no contexto do hospitalar, que são intervenções básicas e elementares de exercícios que, não sendo de caráter específico até de outros profissionais, podem, de facto, minimizar este impacto e fazer com que a pessoa consiga travar aqui um bocadinho esta escalada terapêutica que vai, muitas das vezes, acabar numa situação de uma prótese. Sim. Por exemplo, porque mais importante para nós, enfermeiros de reabilitação, é percebermos que, efetivamente, porquê é que aparecem estas doenças, e as duas grandes perguntas são estas: porquê é que aparecem estas doenças e como é que, efetivamente, nós as evitamos ou tratamos. E nesse aspecto, há bocado o Paulo falou aqui numa campanha da Sociedade Portuguesa de Ortopedia. Nós, enfermeiros de reabilitação, o ano passado, tanto a mesa do Colégio de Especialidade de Enfermagem de Reabilitação da Ordem como a Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação lançou uma campanha forte no sentido cujo lema era: mexa-se pela sua qualidade de vida. Porque, efetivamente, para nós é importante, não é só que as pessoas tenham mais anos, é que aqueles anos que tenham, os tenham efetivamente com qualidade de vida. O mexa-se aqui, imagino eu, é antes de ter este tipo de doenças. Pois, é assim, o nosso lema era: mexa-se pela sua qualidade de vida. O lema que o Colégio de Especialidade e a Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação fez. Mas vai de encontro com o que o Paulo falou: mexa-se, de facto, pela sua vida. A importância das pessoas... A importância de mexer é fundamental. Se movimentarem. Porque nós temos cada vez uma vida mais sedentária. E isto remete-nos para um aspecto que seguramente nós vamos falar aqui, que tem a ver com hábitos e estilos de vida saudáveis. Muito bem, já vamos falar deles então. Vamos apresentar a Raquel Lucas. Bem-vinda. Raquel é investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, que é um instituto que trabalha, penso eu, com a Liga Portuguesa contra as doenças reumáticas também, e está ligada a Raquel, penso eu, ao Observatório também Nacional das Doenças Reumáticas, certo? E há pouco o Paulo Amado dizia aqui que é difícil encontrar números, mas pela informação que eu tenho, vocês têm conseguido alguns números e têm estudado também esses números a nível do impacto destas doenças em Portugal. Quer dar-nos esse cenário antes de mais? Muito bem. Boa tarde. Pois, de facto... E já agora, porque é que a sociedade não conhece os números, ou conhece? É assim, é um bocado diferente. É que doenças reumáticas é mais restrito, não é? Estamos a falar do ponto de vista locomotor mais geral. Muito bem. Eu penso que reumáticas consegue saber mais números corretos e portugueses. Muito bem. Quais são os números que vocês têm? Digam-me lá. Em relação a Portugal e ao trabalho que têm feito. Eu previa falar, em primeiro lugar, de doenças musculoesqueléticas, doenças que afetam ossos, músculos e articulações. Como um todo, há uma grande sobreposição entre doenças reumáticas e doenças ortopédicas. Mas podemos falar disso a seguir, geral... explica-me isso a seguir. Explique-me lá a questão do cenário dos números, se puder ser, para nós percebermos qual é a situação em Portugal, daquilo que é estudado cá, por vocês. A situação em Portugal, que é muito parecida, aliás, com a situação em outros países desenvolvidos, de elevado rendimento, é que existe uma enorme proporção de adultos que reportam pelo menos uma doença reumática. Nós sabemos que em Portugal, 1 em cada 5 pessoas diz ter ou já ter tido uma doença reumática, tal como definida no Inquérito Nacional de Saúde. Sim. E, portanto, isto já estamos a falar em doenças diagnosticadas, já para não falar de um grande problema que é o facto de essa prevalência não refletir a realidade dos sintomas, porque existem muitas pessoas que não têm um diagnóstico de doença reumática e que têm queixas dos ossos, dos músculos e das articulações. E, portanto, nós, no fundo, também precisamos de medir a frequência desses mesmos sintomas. E essa frequência é muito mais elevada e rondará mais de metade da população tem queixas musculoesqueléticas alguma vez na vida, portanto, deste tipo de doenças. O que significa que
tanto em termos nacionais como em termos internacionais, elas contribuem, são a maior fonte de incapacidade na população. E portanto, são a principal razão ou uma das principais razões que levam muitas vezes as pessoas a terem que deixar de trabalhar ou a estarem alguns períodos sem trabalhar? Sim, dependendo, obviamente, da sua gravidade. Algumas trarão incapacidade ligeira, mas muitas delas acabam por ser responsáveis por um grande... Outra coisa que vocês estudaram também é o impacto financeiro que isto traz, não é? Os encargos públicos que isto traz, que esta doença acaba por trazer. Sim, uma das nossas preocupações tem sido perceber qual é que é a utilização dos cuidados de saúde pelas pessoas que têm doenças reumáticas. E nós sabemos que existem os custos diretos, que são aqueles custos que a pessoa tem com a sua doença, que são medidos em número de consultas, em medicamentos, em internamentos, por exemplo, em idas ao hospital. Depois existem os custos indiretos, que são a maior fração dos custos destas doenças reumáticas, que são precisamente aqueles que referia, que têm a ver com a ausência ao trabalho e com a perda de produtividade, que é um problema para o indivíduo, mas que também é uma carga muito grande para a sociedade. E aí é que, sem dúvida nenhuma, as doenças do aparelho locomotor estão como primeira causa de faltas ao trabalho na população ativa. Não é? E estamos a falar principalmente de doenças como a lombalgia, ou de sintomas como a lombalgia e outras. Já vamos falar também sobre isso, quais são as doenças com o maior impacto, porque vocês também têm dados sobre isso e era disso que me ia falar há pouco, não é? Já vamos falar disso a seguir. As doenças ortopédicas são a primeira causa de reforma antecipada em Portugal. Há pessoas que sofrem em silêncio, com dores, por desconhecimento ou por medo dos tratamentos. Veja quais são os impactos económicos e sociais desta doença. As doenças ortopédicas afetam milhões de pessoas em todo o mundo. São um problema em qualquer idade e a maior fonte de dor e incapacidade, diminuindo a produtividade e a qualidade de vida de quem sofre de problemas como osteoporose, osteoartrite, artrite reumatoide ou dores permanentes na coluna e no pescoço. De acordo com a EULAR, Liga Europeia contra o Reumatismo, as doenças crónicas reumáticas e musculoesqueléticas afetam cerca de 100 milhões de europeus, ou seja, um quarto da população. Em Portugal, são a principal causa de reformas antecipadas e um dos 3 motivos mais frequentes para visitas ao médico de família. Para além de comprometerem a qualidade de vida do indivíduo e aumentarem a dependência financeira, estas doenças também representam um elevado custo para os sistemas sociais e cuidados de saúde. Os custos com assistência médica, absentismo, baixa por doença e reforma antecipada acarretam um encargo económico de mais de 240 mil milhões de euros por ano nos orçamentos de Estado dos países europeus. De acordo com a Sociedade Portuguesa de Ortopedia, muitas pessoas sofrem ainda em silêncio, convivendo com a dor diariamente por terem medo ou desconhecerem as soluções terapêuticas. Tratamento cirúrgico e colocação de próteses podem ajudar a melhorar a vida destes doentes. Paula Amado, antes de falarmos dos tratamentos, e já nos deixou aqui a informação de que tem evoluído muito a medicina nesta área e a possibilidade das pessoas terem uma melhor qualidade de vida mesmo com este tipo de problemas. Há aqui uma outra questão que era importante perceber antes, que é este tipo de doenças acontecem em todas as idades, acontecem nas pessoas mais velhas, têm muito a ver com o tipo de trabalho que as pessoas têm. Há pouco falava-se aqui na questão do sedentarismo e essa é uma questão global para todos nós, claro, independentemente do trabalho que tenhamos. Como é que podemos perceber como é que esta doença aparece? Ora bem, em que circunstâncias? Exato. Esta doença, eu diria que a causa é multifatorial, quer dizer, pode aparecer em todas as idades, obviamente mais ligadas à geriatria, mais ligadas às doenças artrósicas, degenerativas, como é óbvio. Portanto, mas com a idade a incidência é maior? A incidência é maior. Eu conheço muitos casos, por exemplo, de esportistas, aos 30 e poucos anos já têm joelhos perfeitamente destruídos do ponto de vista articular. Mas no caso dos esportistas não é especial, porque também eles têm uma sobrecarga no dia-a-dia, é verdade. Por aquilo que fazem mas no seu próprio corpo, não é? Mas não deixa de ser importante também, não é? E então, pela quantidade de esportistas que temos atualmente em Portugal mesmo, e ligados, sim, claro, nomeadamente ao futebol. Portanto, as causas são multifactoriais. Agora, podem ser reumáticas, inflamatórias, degenerativas, traumáticas, pós-traumáticas. Temos muitos casos de artroses pós-traumáticas. Pós-traumáticas é o quê? Tem a ver indivíduos que tiveram acidentes de trabalho e que tiveram fraturas essas que depois vão levar à degeneração articular, de joelhos, de ancas, tudo isso, não é?
E há um bocado, quando se falava aquilo no Meixas, que é importante, realmente isso é fundamental, a ideia não é só antes do tratamento. E aqui a Sociedade de Ortopedia tem lutado, é mostrar às pessoas que há uma resposta. E há uma resposta já depois da doença acontecer, não é? E desmistificar um pouco aquilo que se passa com as endopróteses, com as próteses, com aquilo que nós chamamos, do ponto de vista científico, a artroplastia. A artroplastia é, no fundo, a colocação de uma prótese que vai substituir uma articulação que já não tem cura, digamos assim, já está de tal forma destruída, que só substituindo, não é? E o que nós notamos na prática do dia-a-dia... Geralmente essas substituições são feitas ao nível quê? Dos joelhos, as que são mais comuns? Aí é que está a diferença. As mais comuns são da anca, o joelho. Mas hoje substituímos tudo que é articular. Tornozelos, ombros. Portanto, o número de artroplastias, devido também à evolução da engenharia biomédica, evoluiu de tal forma que hoje substitui-se quase todas as articulações. Quase todas as articulações, não é? Portanto, isso é fundamental. Isso notamos que realmente há um certo preconceito das pessoas e então, depois de pararem... Preconceito de medo. Porque realmente, em relação às próteses? Em relação às próteses. Eu não vou, como é óbvio, há um grau de risco, como em tudo na medicina, não é? Elas podem infectar, não podem acontecer alguns casos que vão tendo também solução, mas que realmente não seria a história normal, mas estamos a falar... Por exemplo, a causa de infecções de prótese é 1% das próteses. Portanto, se considerarmos que 99% dos casos evoluem bem e depois necessitando do fisioterapeuta, necessitando do enfermeiro de reabilitação, de todo um conjunto de situações, isso é que importa desmistificar. Aquilo que é que nós vemos na sociedade? Vemos de nossa pessoa idosa que depois de aparecer uma artrose grave do joelho, curiosamente entram em conflito, porque o médico de clínica geral, o cardiologista diz: se eu tenho que andar 1 hora por dia, deve andar 1 hora por dia. Depois ele vem ao ortopedista e diz: doutor, estou zangado com o meu médico, ele obriga-me a andar 1 hora por dia, eu não posso, tem condições, não consigo andar, não é? Portanto, no fundo, é isto que está a acontecer. Quer dizer que também que depois a falta de mobilidade das pessoas provocada por situações dessas acaba por trazer outros problemas de saúde. É exatamente. Quer dizer, eu digo-me na brincadeira, isto não tão mais coloquial, que dos ossos ninguém morre. Isto é quase assim. Mas ajuda. Porque se a pessoa depois não quer sair de casa, porque não tem dores permanentes nos seus joelhos, nas suas ancas, nos seus tornozelos, e nós temos que andar em cima dos nossos membros inferiores, realmente isso depois não ajuda, fica em casa. Muito bem. E não há outras formas sem ser as próteses? Ou as próteses são para situações limite? É sim, obviamente que as próteses são para situações limites. Há muito mais tratamentos inicialmente, a fisioterapia é importante, tudo isso se falou até, isso direi que é uma novidade importante e as próteses devem ser a última solução. Mas o nosso problema como ortopedistas, que nós sentimos na sociedade, é realmente os doentes muitas vezes rejeitam a ideia. E explicam-lhe porque é que rejeitam? Explicam muitos casos, não é? Porque eles dizem: doutor, o meu vizinho foi operado, teve isto, teve aquilo, teve aquilo outro. Agora, o problema é que há uma evolução no meio disto tudo. É óbvio que as primeiras próteses feitas há 40 anos tinham respostas diferentes, não é? Hoje em dia as coisas vão evoluindo. E de tal forma, nós temos uma doente que ficou famosa, até na RTP1 passa muitas vezes, que tem neste momento 8 próteses. É uma artrite reumatoide grave. É uma doente ainda nova, um caso gravíssimo, não é? Mas tem 8 próteses e anda. Não é? 2 tornozelos, 2 ancas, 2 joelhos, 1 ombro e um cotovelo. Não é? E que é um caso fantástico até a nível mundial. Mas eu penso que o exemplo dela é uma prova que realmente as coisas podem funcionar. É o exemplo pelas sucesso. Esperamos que não haja muitos casos desses, não é? Sim, é óbvio. Eduardo, só para completar, de facto, o que o Paulo referiu, este aspecto do tratamento, e há um bocadinho, já falamos aqui um bocadinho nesta questão da escalada terapêutica, mas efetivamente nós temos por trás aqui uma questão cultural que não valorizamos aspectos de prevenção. E, portanto, nós estamos habituados, sentimos-nos bem e, portanto, fazemos montes de erros ao longo do tempo que seguramente nós vamos pagá-los no futuro. E que erros são esses? E esses erros começam muitas das vezes nas escolas. Nós, neste momento, em estudos feitos, 12 a 26% das nossas crianças já começam a referir dores de costas. Porquê? Porque, efetivamente, a questão das mochilas
um aspecto que é tão básico e tão elementar, nós não temos, muitas das vezes, esta preocupação da distribuição de peso, de mochilas, o próprio peso em si. E, portanto, ao longo do tempo escolar... Mesmo que tenhamos essa preocupação, o peso que eles carregam hoje para a escola... É grande, efetivamente. Muito grande, é grande. Não é? Mas a situação torna-se pior quando, efetivamente, nós não colocamos a boa distribuição de mochila e ela só anda num dos lados. E, portanto, nós depois ainda juntamos mais qualquer coisa. Portanto, um dos aspectos que os enfermeiros de reabilitação, neste momento, têm feito, por exemplo, a nível dos projetos das unidades de cuidados à comunidade, as ditas UCCs, que nós temos feito, e aí a ARS Norte tem sido exemplar do ponto de vista da alocação de meios, neste caso de enfermeiros de reabilitação, tem sido precisamente na ida às escolas, Sim. no sentido de fazer esta educação para a saúde, no sentido de prevenir, precisamente para nós que não Mas vão às escolas falar aos miúdos sobre Vamos isto? às escolas falar aos miúdos. Era mais importante falar aos pais, não? Que são os primeiros a tomar uma decisão sobre o tipo de pasta que compram para os filhos. Exatamente. Só que depois o problema é que muitos dos pais até compram a pasta adequada, mas os miúdos, quando saem depois de casa, a primeira coisa que fazem é ir com a pasta toda torcida e, de facto, só num dos lados e tal. Mesmo sendo uma mochila, não é? Muitas vezes não colocam mesmo sendo uma mochila. Portanto, aqui há dois aspectos fundamentais. Por um lado, a questão da prevenção. E falei agora aqui do aspecto das alterações posturais, mas falo também, por exemplo, do próprio aspecto da obesidade. Porque, como é óbvio, o fator obesidade vai seguramente trazer grandes cargas sobre as articulações e, portanto, mais tarde ou mais cedo, de facto, o organismo não tem capacidade de responder de forma... Aquele peso todo, não é? Excesso. E, portanto, há aqui uma questão de alteração cultural. Há aqui um aspecto... Essas são as duas grandes questões, a má postura das crianças, nomeadamente em relação às pastas e o peso a mais, sim, ou há outras? Sim, há outras. Efetivamente, são erros que nós vamos fazendo e que seguramente, enquanto somos jovens, não notamos, mas aquilo vai marcando e, claro, que ao longo do tempo isto depois vai se traduzindo... Durante muito tempo ouviu-se falar muito, agora deixou de se ouvir falar da forma como as pessoas se sentam nas cadeiras, da qualidade das cadeiras em que se sentam. Seguramente. Portanto, nós vemos muitas das vezes grandes atropelos de pessoas que estão com a perna cruzada, sentados em cima da perna, e depois outras vezes estão com os computadores muito elevados ou pouco elevados, depois têm posturas altamente defeituosas ao longo do seu dia de trabalho e, reparem, nós passamos cada vez mais tempo nos nossos postos de trabalho. Sim. E, portanto, enfrentam um computador. Enfrentam um computador e isto depois reflete-se seguramente na nossa coluna e nos problemas que depois nos vão, de facto, levar a recorrer dos profissionais de saúde, de toda a equipe. Mas não se importa, eu gostava também de acrescentar que, na minha opinião, isto não é claramente só uma questão individual, de uma escolha individual e de formação individual. É preciso também que as pessoas tenham as condições para que, por exemplo, numa escola, o mobiliário escolar seja adequado às necessidades das crianças. Portanto, talvez mais até do que aquele curto período de tempo que as crianças têm a mochila, é importante que as escolas também lhes possibilitem que o mobiliário escolar seja adequado e lhes permita... O que não acontece a maior parte das vezes, porque, por exemplo, podemos começar logo pela altura das mesas. A altura das mesas numa escola pode estar adequada às crianças do primeiro ano, mas quando elas chegarem ao quarto ano, exatamente, já não estará com certeza. E elas são sempre as mesmas, não são mesas articuláveis que possam ser elevadas consoante a idade das crianças, não é? Por exemplo... E mesmo dentro da mesma idade, os biótipos das crianças... São diferentes. As crianças Bom, são aí diferentes. Tinham que ser mesas individuais. Cada vez há menos mesas individuais nas escolas, não é? Pois, precisamente. Mas também no ambiente de trabalho também nós vemos esse problema. Não é? As grandes empresas já têm, de facto, políticas de ergonomia no trabalho muito mais explícitas e muito mais rígidas, mas de facto é uma preocupação que nós em Portugal não temos muito, que existe muito noutros países, na Escandinávia, por exemplo, mas que em Portugal ainda está muito incipiente em termos de não está generalizado, de facto. Eu se calhar aproveitava para acrescentar também a voz do fisioterapeuta em tudo isto. Falámos em relação às mochilas, sem dúvida que é um problema bastante grave. E essa educação para a saúde, de uma forma geral, no nosso entender, deverá ser uma educação do aluno, do professor e do encarregado de educação. Sem dúvida alguma que há hábitos que a criança adquire, porque há uma falta de sensibilização e de educação nesse sentido. As mochilas, em teoria, deveriam ter 10% do peso corporal dos alunos, o que não se verifica.
Muitas vezes não é por culpa dos alunos, é por culpa daquilo que eles têm que levar para a escola, obviamente, e nota-se que já existe alguma Cada preocupação. disciplina são 2 ou 3 livros. Exatamente. Antes eram, agora são 2 ou 3. Os livros agora já têm um limite de peso, foi uma medida recentemente instituída pelo Ministério da Educação. Um limite de peso? Um limite de peso por livro. Por agora, livro, não é mas isso não conta nada, conta a quantidade de livros que eles levam. Exatamente, por isso é que dizemos que a educação também deverá ser do próprio professor, do próprio Houve uma altura sistema que se como está discutiu muito a instituído. questão das... houve aí uma grande campanha em relação às mochilas, não é? E depois começaram a aparecer as pastas com rodinhas para as crianças carregarem os livros. Mas o que é certo é que nós também fomos à escola e também aprendemos e não levávamos aqueles livros todos. Mas falou-se muito na questão dos cacifos dentro das escolas e da possibilidade das crianças poderem deixar parte dos seus livros lá, pelo menos. Parte tudo muito da organização também do dia-a-dia escolar. Mas acabou por nunca avançar muito isso nas escolas, pelo menos de uma forma generalizada. Pelo menos o meu conhecimento aconteceu, mas não em todas. Falávamos em relação às dimensões do mobiliário e a sua adequabilidade também aos alunos. É certo que é complicado, se calhar, e especificamente neste período de recessão, neste período de crise, estarmos a ter mobiliário mais desenvolvido, digamos assim, que permita ajustar o seu tamanho, mas muitas vezes se é feita uma análise específica... Já não tínhamos antes da crise. Exatamente. Agora ainda mais difícil é. Mas se é feita uma análise específica da adequabilidade do posto de trabalho ao próprio aluno, neste caso, há soluções muito fáceis, como o ensinar a sentar, como utilizar um apoio lombar, por exemplo, como utilizar uma simples caixa para dar sustentabilidade aos pés, por exemplo, dos alunos. Portanto, nem sempre as soluções passam coisas por grandes simples despesas. Podem ajudar, não é? E adaptar a cada criança. Exatamente. Tentar, pelo menos, minimizar o efeito desse mobiliário que não está adaptado a todas elas. Mas é uma questão à qual não damos grande valor, pois não, de uma forma geral. É complicado um profissional de saúde entrar numa escola e fazer essa avaliação, não é? Se calhar as medidas têm que vir de cima, digamos assim, haver cuidado pôr uma nessa caixinha debaixo dos pés da criança? Não é a caixinha debaixo dos pés, é a avaliação ergonómica do posto de trabalho. Essas pequenas coisas que estava a falar são coisas que podem ser feitas pelos próprios professores. Sim, mas têm que estar sensibilizados para isso pais, e aí é que estão os profissionais de saúde, exatamente. Precisamente. O papel é de sensibilização e de educação e dessa formação. Portanto, é uma medida que, se calhar, de certo modo, vai evitar o proliferar deste tipo de patologias relacionadas com alterações posturais e certamente que também a nível de custo, numa situação futura, seria altamente reduzido. Mas, se me permite, eu gostava só de acrescentar aqui uma questão, uma coisa que eu acho que pode explicar um pouco também essa falta de ação preventiva, que é o facto de nós, muitas vezes, não termos a informação quantitativa que permita fundamentar as políticas de saúde. E, portanto, o que acontece é que sem boa informação, sem bom conhecimento científico, não se pode ter uma escolha, fazer uma escolha política que abranja todas as escolas ou mas há todos estudos os alunos. nessa área. Há estudos, mas há ainda muito pouca coisa feita, muito pouca informação vinda de estudos. Não há estudos de custo e efetividade, digamos assim. Eu não digo da efetividade da ergonomia, mas de facto do impacto das posturas na infância, no surgimento da dor na vida adulta. É algo difícil de medir. Nós ainda sabemos pouco sobre o assunto. Exatamente. Nós estamos precisamente neste momento a fazer um estudo que é a seguir crianças ao longo do tempo, a observar as crianças da população em geral, e a tentar perceber se de facto as posturas que elas têm, quando são os padrões posturais que elas têm quando são crianças, vão de facto influenciar a forma como elas depois vão ter ou não dor durante Portanto, vão ter que o acompanhar durante bastante tempo. Precisamente, até adultos. Na prática, têm que comprovar cientificamente que essas posturas ou más posturas na infância vão desenvolver depois doença. Não é fácil, nós temos que sair, na prática temos que dar um passo para lá do só com isso comum. muito evidente, em seu entender, é que as políticas irão avançar de uma forma clara nesse sentido, de prevenir, é isso? Sim, claramente nós caminhamos para um ponto em que dificilmente se consegue fazer uma intervenção em saúde sem que ela ser efetiva ou eficaz, digamos assim. Pronto. E ainda bem, para nós todos. Sim, e, portanto, de facto, o investimento que a sociedade faz e que as pessoas devem fazer na sua própria saúde tem que estar cientificamente fundamentado. Muitas vezes nós passamos as decisões ou as questões do senso comum, somos tentados a transpô-los para a nossa vida, mas de facto é preciso haver evidência quantitativa. E é isso que nós estão a fazer. Estão a fazer esse estudo desde quando, Raquel? Desde 2005. 2005. Essas crianças começaram nasceram a acompanhar crianças com que idades? Ao nascimento, no dia em que nasceram. Ou nos 2 dias.
8.500. 8.500 crianças em todo o país? Ou... Não, nascidas no Porto, na zona metropolitana do Porto, na área metropolitana do Porto. Portanto, e vão acompanhá-las até que idades? Qual é a ideia? Em princípio, vamos acompanhá-las até já nenhum de nós estar cá. Só estarem elas, se estarem uma nova equipa. Sempre. A ideia seria acompanhá-las até a work in progress, constante. Elas neste momento têm 7 anos. Sim. Elas foram, primeiro fez-se uma primeira avaliação ao nascimento delas e das mães, depois aos 4 anos, e agora estamos a segui-las novamente aos 7 anos, a reavaliá-las agora quando elas começam a vida escolar e precisamente numa altura em que há uma série a terceira avaliação que estão a fazer. É a terceira avaliação destas crianças. Uma altura-chave, não é, do desenvolvimento. Há alguma informação das avaliações já feitas? Não. Já existe já foram avaliadas mais de 5.000 crianças até ao momento, portanto já temos alguma informação sobre isso. Agora é que elas estão a entrar em idade escolar, estávamos aqui a falar de... Pois, precisamente, o que nós vamos fazer é precisamente avaliar estes padrões posturais. O que estamos a fazer é caracterizar os padrões posturais destas crianças e tentarmos perceber se a escola vai ou não alterar alguma coisa nestes padrões posturais no futuro, se vai modificar aquilo que é a postura natural da criança ou não e de uma forma que lhe cause dor. Muito bem, é um trabalho interessante. Vamos demorar a ter resultados desse trabalho. Há trabalhos semelhantes já desenvolvidos noutros países, não é? Há já alguns trabalhos de investigação feitos inclusivamente em países nórdicos e Estados Unidos, mas realmente é importante haver o transpor dessa situação para a nossa realidade. E realmente é um trabalho que certamente vai abrir ou vai despertar alguma sensibilidade para o assunto. Eu penso que sim. Eduardo, se me permite, realmente eu quero reforçar a ideia. Para muitas causas patológicas, a prevenção é fundamental. Isso acho que estamos todos de acordo, não é? O problema é também nós combatermos hábitos portugueses, só nos preocupamos das coisas no final ou depois delas acontecerem, não é? E esses estudos, eu dou os meus parabéns também, são fundamentais, até porque, como eu dizia no início, nós conhecemos muitos estudos lá fora, mas que muitas vezes não nos dizem particularmente. Se um dia surgir um estudo de 8.500 crianças que foram acompanhadas, que desenvolveram escolioses, que desenvolveram lombalgias, dores lombares. Perceber exatamente o que é que pode ter desencadeado essas situações. Mais ainda, perceber que esse é o meu vizinho que está ao lado, não é? Quer dizer, isso ainda me toca mais. Provavelmente vamos conseguir despertar às pessoas mais essa probabilidade de se prevenirem, não é? Obviamente que isso é a solução ideal, é a prevenção das patologias. Agora, nós muitas vezes estamos a falar no que já está para além disso, não é? E que infelizmente depois já acontecem e aí já temos que dar soluções, não é? Agora... Já vamos falar delas a seguir, até porque queria que se desenvolvesse mais esta questão da terapia manual ortopédica, perceber como é que ela funciona, como é que as pessoas podem ter acesso a isso e qual é a eficiência disso, e também outros tratamentos para além das próteses, aos quais as pessoas podem recorrer e que podem ser eficientes quando não é necessário ir para a situação mais radical, que é a de substituir uma articulação por uma prótese. A fisioterapia e o exercício físico ajudam à recuperação dos doentes com problemas ortopédicos, aliviam a dor, fortalecem os músculos, previnem o agravamento da lesão. As doenças ortopédicas podem ser resultantes de situações traumáticas e é necessário prevenir os riscos de acidente nessas situações. Por outro lado, podem resultar de problemas congénitos ou aspectos adquiridos. Desta forma, divide-se em ortopedia e traumatologia. Nosso corpo é feito para estar em movimento, para estar ativo, e o que se nós vimos as horas que estamos a trabalhar e depois estamos sentados a ver televisão e vamos de transportes ou de carro para o trabalho, o corpo está muito parado e o nosso corpo precisa de movimento para desenvolver todas as suas potencialidades. E isto tem também outra faceta muito importante, que é a máxima aqui da fisiologia: a função faz o órgão, que se não for treinado vai perdendo capacidades. E isto é tão mais verdade nas pessoas à medida que vão evoluindo com a idade. Estamos a falar aqui em ortopedia, estamos a falar daquilo que nós chamamos o aparelho locomotor. O aparelho locomotor é aquilo que permite o nosso corpo movimentar-se. Estamos a falar de possivelmente ossos, articulações, músculos, ligamentos e alterações da forma, da estrutura, da função. A fisioterapia e os fisioterapeutas lidam a diferentes níveis de intervenção. E, portanto, a fisioterapia podem intervir ainda antes de acontecer para muito cedo despistar determinadas situações. As pessoas que fazem exercício físico de forma regular, e esse exercício físico de forma regular pode ser andar a pé, caminhada, pilates, exercícios de diversas formas. As pessoas que se mexem de forma regular, exercitam os seus músculos, exercitam as suas articulações, trabalham
o controle dos seus movimentos, essas pessoas têm menos queixas de dor na coluna. E, portanto, estimulamos estilos de vida saudáveis, ativos. Os problemas de coluna, as ditas lombalgias, as cervicalgias, as dores na coluna, são o principal consumidor, entre aspas, de serviços de saúde, em vários estudos mostram isso, nos países ocidentais, nos países evoluídos. Mais de 48 horas, 72 horas fora da sua atividade habitual e fora, em situação de repouso absoluto, é, de uma forma geral, contraindicado. Então, tenta-se estimular o mais cedo possível as pessoas voltarem à sua vida normal, obviamente condicionados, obviamente com alguns cuidados, porque sabemos que há situações que agravam as dores. Nós sabemos hoje que grande parte das dores lombares, em 4 a 6 semanas, 90% delas evoluem espontaneamente para a sua resolução total, mas há 10% que continuam e podem entrar em processos crónicos. O exercício físico é essencial para evitar essa cronicidade. O exercício físico é vital para minimizar o impacto dessas dores e para fazer com que as pessoas mais depressa regressem ao seu mundo do trabalho, ao seu mundo profissional e às suas atividades habituais. O professor Raul Oliveira destaca o exercício dentro de água como o mais adequado para as pessoas que têm problemas ortopédicos. A água aquecida e o exercício físico ativam as articulações e, ao trabalhar dentro de água, não há carga sobre as articulações, não aumentando o potencial degenerativo. Francisco, ainda antes de falarmos da fisioterapia mais em profundidade e de perceber qual é o tipo de trabalho que se pode fazer com as pessoas aqui, houve uma questão desta reportagem, Paulo, que eu gostava, se fosse possível, que nos explicasse um pouco melhor. Percebemos que há uma parte, ou uma boa parte, de dores nas costas, as lombalgias, que se as pessoas recorrerem a tempo ao médico e se forem tratadas e acompanhadas, resolvem. E há situações em que elas evoluem para dores crónicas. É possível evitar isso, travar esse processo? Isso não, em algumas situações não é possível? Ou isso acontece porque as pessoas vão demasiado tarde procurar ajuda? Sim, é tudo verdade isso. Isto é assim, é tudo verdade, infelizmente, não há uma resposta. É assim, há alguns casos não é possível evitar, porque são doenças, surgem hérnias discais, têm escolioses, às vezes, se calhar, posturas na infância inadequadas, mas, realmente, há outras que são possíveis de evitar. E há um fenómeno hoje fantástico, aqui no Porto, pelo menos, eu isso noto, que é porem as pessoas a andarem. Nós temos quase corridas todos os fins de semana, não é? E é uma organização que existe, que é fantástica. E mesmo vemos pessoas que hoje se preocupam muito a andar 1 hora a pé, que é fundamental. Até aqui havia sempre aquela ideia, o Raul Oliveira falou nisso, na hidroginástica, usar as piscinas. As piscinas têm algumas condicionantes na prática que eu vejo, logo com as senhoras que eu digo muitas vezes, doutor, mas isso é muito complicado para os cabelos, depois surgem aqueles que têm problemas de cloro, dizem o problema da água, enfim, com a asma, que vai agravar outros problemas. Mas realmente, por exemplo, andar a pé 1 hora por dia é saudável, é fácil, é barato e realmente dá milhões, quer dizer, dá milhões porque ao longo da saúde é fundamental na prevenção. Portanto, mas a natação pode ser também uma boa forma de fantástica, obviamente. Das pessoas se manterem ativas? Nós temos que ser práticos, isto é, quando eu estou perante um doente e digo assim, olha, você tem que ir nadar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, haverá aqueles que realmente o vão fazer e que conseguem adaptar, mas muitos não conseguem fazer devido à sociedade. E é muitas vezes devido à vida que têm, ao cotidiano, que é complicado, não é? E nós vemos por nós também. Tem que se deslocar à piscina, etc. Se deslocar à piscina e aquilo é um bocado complicado. Mas se calhar andar 1 hora, isso eu noto por mim, é muito mais fácil convencer o doente a dizer, olha, você tem que andar 1 hora por dia. Mas depois acontece que vem o inverno, vem este friozinho, como está agora, e vem a chuva e as pessoas voltam para dentro de casa. E há possibilidades de trocar isso pelo ginásio e isso tudo. Mas mesmo assim, se reparar, pela piscina, mas mesmo assim, chovendo e tudo, vê-se muita gente
a correr na mesma e a andar. E é um fenómeno fantástico. Mas estava-me a dizer que há situações que é impossível travar, que se tornam mesmo crónicas. Porque são mesmo doenças, já algumas congénitas, não é? Mesmo as escolioses, mesmo em termos de hérnias discais, há uma prevalência, por exemplo, familiar, em alguns casos também. E aí é possível atrasar, muitas vezes, o agravamento destas situações? É possível atrasar. Falou-se há um bocado, o Belmiro falou nisso, da obesidade, por exemplo. É um fenómeno marcado. Nós sabemos, por exemplo, há aqui um estudo, antes que me esqueça, engraçadíssimo, que foi feito há pouco tempo em dores no joelho, sem ser artrósicas ou pré-artrósicas, portanto, as chamadas gonalgias, dores no joelho, e compararam tomar uma medicação, que eu agora não digo o nome, mas próprio diclofenac, tomar uma aspirina, tomar vários medicamentos e emagrecer. Curiosamente, quem é que teve melhores resultados? Foram aqueles que emagreceram sem tomar nada. Por exemplo, não é? Que é curioso. Portanto, digamos assim, a prevenção é fundamental. Isto falando no joelho, foi esse estudo que era relacionado sobre a patologia do joelho. Infelizmente um estudo sueco, não é português. Mas que realmente é importante em termos de prevenção. Mas normalmente quando uma pessoa chega ao médico e queixa-se dores nas costas, como é que se faz? Como é que se avalia a situação? Principalmente há dores e dores, imagino eu, não é? Exatamente, há dores e dores. E a grande parte delas são dores mais de origem muscular. E as pessoas pensam até que é dos ossos muitas vezes e não é. As pessoas pensam logo, a primeira coisa que têm é que têm medo de uma hérnia discal, porque sabem que houve o fulano que foi operado, isso tudo. É o que ouvem falar mais. No entanto, as hérnias discais nas lombalgias são realmente um número menor, não é? Não tem, e é vá lá, só muito poucas pessoas vão necessitar de tratamentos até cirúrgicos, não é? Portanto, há todo um conjunto de tratamentos antes, nomeadamente com a fisioterapia, com a reabilitação, que leva a que as pessoas tenham... Há 20%, por exemplo, de pessoas que têm hérnias discais na coluna que nunca tiveram nenhum problema. E não é por ter a hérnia que precisa ser vivem com elas. E vivem com elas perfeitamente. Francisco, e recorre à fisioterapia? Não preciso porque não tenho sintomas. Nem sempre a existência de uma alteração, digamos assim, implica necessariamente a existência de dor. Claro. Não quer dizer que não venha a desenvolvê-la mais tarde ou não? Não sei. Não sei. Teríamos que Tem um risco mais elevado, sem dúvida alguma, mas não... Vamos falar daquilo que nos falou há pouco, que é a terapia manual ortopédica, que eu acho que é, penso eu, aquela que é mais usada neste tipo de situações que estamos aqui a falar hoje. Exatamente. O que é que ela é, em concreto? Só para contextualizar um pouco, a nível de fisioterapia existe uma licenciatura de 4 anos, onde os alunos basicamente são formados na avaliação e tratamento de funções musculoesqueléticas desde o primeiro ano. Após essa situação, existem depois mestrados específicos na área, portanto há profissionais qualificados na área também, e uma quantidade enorme também de formação contínua nesta área. Em que é que consiste? Basicamente consiste na avaliação do movimento. Vamos ter ao movimento mais uma vez. A avaliação do movimento, a avaliação... Como é que vocês fazem essa avaliação? Basicamente fazemos uma avaliação de fisioterapia, específica da fisioterapia, nada a ver com a avaliação médica, tendo em conta as funções de movimento que o nosso utente apresenta. Mediante essa avaliação, a andar, a fazer vários movimentos, que movimento é que dói, que movimento é que não dói, para perceber exatamente de onde é que como vem. É que se move o utente. Estas dores são provocadas, imagino eu, muito por inflamações, não é? Sim, também. Em muitas situações, sim, sem dúvida alguma. Nós temos um conjunto de testes que utilizamos, basicamente, para diferenciar de onde é que vem esta dor. É um problema de uma articulação, ou é um problema de um músculo, ou é um problema de um nervo, para que depois possamos direcionar especificamente a nossa intervenção. Intervenção essa consiste em técnicas manuais, as manipulações, às vezes os estalinhos que as pessoas às vezes sentem também. Que horror! Não é ótimo. Temos técnicas mais suaves também para maximizar a função articular. O que é que esses estalinhos fazem? O que é que vocês fazem quando a gente sente esses estalinhos? Tínhamos aqui tema para mais um programa. Mas basicamente tenta maximizar também a função a nível articular. Há um sem número de técnicas para articulação, algumas técnicas mais fortes, outras mais suaves. Desbloqueiam a articulação e alivia. Desbloqueamos a articulação e maximizamos depois o seu movimento. É como se ela estivesse ali comprimida. Exatamente. Imagina uma articulação que não se está a mover muito bem e nós facilitamos o seu movimento com técnicas fortes como essa ou técnicas mais suaves para facilitar o movimento normal da articulação. Vemos o problema muscular e dentro de problemas musculares temos um sem número de problemas musculares. Devido a alterações posturais podemos ter músculos que estão mais encurtados, músculos mais alongados também, mais fortes, mais fracos e tentamos ver especificamente qual é a influência desses músculos na postura e no possível desenvolvimento de dores também.
Os nervos podem provocar problemas, não é? Não é os nervos de estar nervoso, mas os nervos que saem da nossa coluna, basicamente, e que vão inervar determinada região. Porque ficam podem estar comprimidos. Às vezes podem estar comprimidos ao nível da coluna, pode haver um problema na sua periferia. Portanto, o nosso objetivo é fazer um diagnóstico de fisioterapia diferencial, para que possamos depois escolher as técnicas específicas para o seu tratamento. Para cada pessoa. Isto Exatamente. é terapia manual ortopédica, é precisamente por causa dos puxões, A fisioterapia manual ortopédica não é sempre puxões. Há técnicas muito suaves que nem se percebe que eu estou a tratar quase. Imagina, uma senhora certamente não dou um puxão na minha avó, até porque ela já não está cá. Mas logicamente que há técnicas mais suaves das pessoas, a idade das pessoas, exatamente. claro, têm que avaliar isso É tudo. importante realçar que falávamos há um bocadinho de investigação e é super importante e comprovar o que fazemos com a investigação. E eu chamo a atenção das pessoas que a fisioterapia, a que muitas vezes estamos habituados, a massagem e o calorzinho, muitas vezes pode ter indicação, mas há técnicas que cientificamente têm comprovação a nível científico, que têm maior probabilidade, obviamente, que outras em dar resultados, e é precisamente tentar implementar isso que será importante para maximizar a função dos utentes e reduzir os custos. Estes pacientes, geralmente, depois são sempre acompanhados por vocês ou não? Ou seja, há pessoas que conseguem resolver o problema delas com uma série de sessões e ficam bem? Ou há situações em que este acompanhamento tem que ser permanente? Há situações em que depende da gravidade das situações e da patologia em si. Há situações que uma sessão, 2, 3 sessões podem ser suficientes. Há situações e em a que pessoa são pode até mais... nunca mais lá voltar, se entretanto também mudar uma série de hábitos. Exatamente. Também faz parte do nosso trabalho educá-la para a saúde. Ensiná-la como poderá prevenir o reaparecimento desse tipo de dores. Nos casos crónicos, imagino que sejam vossos clientes. Sim, mas nós não temporadas, queremos criar o vício da fisioterapia. Antes, pelo contrário, queremos dar autonomia ao utente, queremos lhe dar uma série de conselhos, de trabalhos de casa que poderá fazer. De coisas que elas podem fazer sozinhas. Exatamente. No Ou fundo, seja, para tentar prevenir uma recidiva da situação. Há trabalho de fisioterapia que as pessoas podem em casa fazer elas próprias? Sem dúvida, sem dúvida. O autotratamento é cada vez mais importante e vai nos permitir ter um efeito mais duradouro do nosso tratamento se houver a cooperação do utente, sem dúvida. Mas para isso nós temos que o sensibilizar e temos que ter tempo durante uma sessão de fisioterapia para o fazer. Portanto, Eu iria acrescentar alguma coisa a isto. Acrescentar um aspecto, por acaso, interessante que agora o Francisco referiu, porque, por exemplo, nós temos já algumas pessoas que são feito uma intervenção hospitalar, porque, entretanto, depois foi colocada uma prótese e, entretanto, a pessoa vai para domicílio. Muitas das vezes está no âmbito da fisioterapia a fazer as suas sessões, mas depois ele tem o seu contexto, as suas atividades de vida diárias em casa. E é interessante quando nós, enfermeiros de reabilitação, encontramos com o nosso paciente algum conjunto de exercícios que ele pode fazer no seu dia-a-dia, precisamente para completar este aspecto, porque temos que ser... Para manter, não é? E para manter, porque, claro. repare, há aqui um aspecto fundamental, é que, assim, uma sessão de fisioterapia que pode englobar 1 hora, assim, não resolve propriamente as 23 horas do resto do dia da pessoa. Portanto, isto tem que ser algo mais... Tem que haver um contínuo, claro. Um contínuo. E, portanto, nós, enfermeiros de reabilitação, muitas das vezes encontramos com os nossos pacientes formas de manter este tipo de exercício. Ainda estou recordado de uma senhora que era de Sinfãs, que, entretanto, o enfermeiro de reabilitação encontrou com ela, ela tinha lá aquelas rodas antigas de tirar a água do poço, e então ela tinha alguns problemas articulares e tal, e para fazer esse tipo de exercício, de facto, ela ia para a roda, aquilo já não funcionava, mas ia para a roda no sentido de fazer os ditos exercícios. E achávamos piada, porque outros pacientes... Nós podemos encontrar situações no nosso dia-a-dia onde é possível replicar esses movimentos que é preciso fazer. Nós víamos, por exemplo, para fazer os movimentos em termos de braço, colocar uma corda lá no estendal e depois ele fazia este tipo de exercício para poder manter a sua amplitude articular. O curioso disto, nós, enquanto enfermeiros de reabilitação, a nossa grande preocupação é, ok, no contexto que ele tem do seu domicílio, do seu dia-a-dia, encontrar soluções. Porque muitas das vezes os produtos de apoio existentes ou as pessoas não têm conhecimento deles, ou são efetivamente caros, e portanto nós... Não é só isso, provavelmente as pessoas aderem muito melhor a estas coisas se não saírem do ambiente delas. Sem dúvida. E portanto, para nós, enfermeiros de reabilitação, interessa-nos também muito fazer, por exemplo, esta preparação para a alta. Quando o nosso utente, em termos hospitalares, foi feita colocada uma prótese da anca, por exemplo, é para nós muito importante, enquanto enfermeiro de reabilitação, que ele consiga, de facto, deambular, dar os seus passinhos ali, fazer uma boa utilização
por exemplo, das canadianas, porque muitas das vezes não fazem, por exemplo, esta boa utilização e depois, quer dizer, resolvemos o problema da anca, mas depois ele vai ficar, de facto, com um problema de coluna, porque depois também não faz aquilo com a devida correção. E, portanto, para nós é muito importante que ele saia, por exemplo, do hospital com o ensino efetuado do ponto de vista das canadianas, do ponto de vista do treino de escadas, para poder enfrentar 2 ou 3 degraus, porque depois, muitas das vezes, o que acontece é que se não houver esta preparação feita para casa, ele depois vai para casa e fica confinado a um quarto porque não tem hipótese de sair. Mas este tipo de doenças que mexem com a locomoção são doenças também que provocam muito receio nas pessoas, não é? Muito receio, por um lado, pelo desconhecimento. Receio de se movimentarem. E depois pela questão da dor. Mesmo podendo até. Mesmo podendo. Nós, por exemplo, a questão da dor, eu gostava de frisar que, efetivamente, a dor é o nosso 5º sinal vital, foi devidamente instituído como tal, porque, de facto, é um alerta grande e que deve ser valorizado. E que deve ser no sentido, quer do encaminhamento precoce, para um diagnóstico precoce da situação e, portanto, não termos que, nesta escalada terapêutica, ir para coisas mais invasivas, mas, por outro lado, também, no fundo, para que nós possamos atuar rapidamente para perceber e intervir especificamente numa situação que, se calhar, resolvemos numa primeira fase, resolvemos com um determinado tipo de intervenção menos invasiva, para não ter que ir para outro. Portanto, a questão da dor é, efetivamente, para nós, um sinal de alerta. Muitas das vezes para o nosso cliente, para o nosso paciente, para o nosso doente, tal receio, que é assim, eu não me mexo para não ter dor. E, portanto, nós temos que conseguir dar este durante muito tempo também não foi valorizada pelos próprios profissionais de saúde. Efetivamente, mas tem vindo a ser efetivamente mais valorizada e, no fundo, tem vindo a constituir também uma forma de nós percebermos... Aliás, o Paulo falava disso no início, não é? Falava nisso no início, porque a dor realmente é talvez uma das causas, e na ortopedia, que era mais vezes traz um doente ao médico. As pessoas é um sinal, eu posso estão dizer, habituadas a aceitarem, não é? Isso, na prática. Nós vemos muitas vezes pessoas, sei lá, que têm um quisto sinovial na mão, mas aquilo não incomoda, também não vai. Mas se passar a doer, já vai ao médico. Portanto, a dor é realmente importantíssimo como causa. Eu só pegava naquilo que disse o Belmiro, e é importante, e porque falou nas próteses, eu não queria estar sempre a falar nisso também, mas a preparação antes da cirurgia é importantíssimo feito. E esses programas foram feitos em hospitais que eu estive, começámos até na altura no Hospital da Feira. A preparação, que tipo de preparação? Preparação porquê? É muito simples. O doente tem a ideia que vai ser operado e acabou. Vai ficar numa cama ali um mês sem andar. É essa a ideia que passou, que realmente era assim no passado. Agora já não é. Não pode. Põe logo o doente a andar. Pode. O fisioterapeuta, o enfermeiro de reabilitação, no mesmo dia da operação, começa logo a trabalhar. Isso é fundamental. Peço desculpa, Paulo. O levante precoce é fundamental nestas situações, até para evitar complicações. O levante precoce é o levantar. O levantar. Da cama. O tempo que ele passa aleitoado tem que ser o mínimo possível, no sentido de que, de facto, ele retoma o rápido. Quando o Paulo há bocado estava a falar da questão da preparação, nós, efetivamente, enquanto enfermeiros de reabilitação, fazemos muitas das vezes a simulação prévia. O treino com canadianas é feito, por exemplo, antes, para ele perceber o que é que vai encontrar no após. É-lhe explicado o que é que ele, de facto, vai encontrar do ponto de vista de dor, de limitação e tal, para que, de facto, quando ele, no pós-cirúrgico, possa, de facto, bater direitinho e precisamente esbater estas questões dos medos e ele perceber que se isto aparece, mas isto depois vai desaparecer gradualmente. Bom, aí o acompanhamento, ter um apoio, e hoje provavelmente os doentes são muito mais apoiados nessas questões pelos técnicos, quer pelos fisioterapeutas, quer pelos enfermeiros, também ajuda muito. Os doentes a ganharem confiança. Francisco, e a acrescentar... Eu voltava à questão, a Eduarda ficou uma situação importantíssima, que é o medo e a maximização que os problemas, muitas vezes, que os utentes fazem nos seus próprios problemas. Nós aplicamos técnicas direcionadas para estruturas, para nervos, músculos, para articulações, mas não nos podemos esquecer que estamos a tratar uma pessoa, não é? Fala-se muito da abordagem biopsicossocial. O que é que isto é? Tentar não só direcionar a nossa intervenção
para um conjunto de estruturas que ali estão, mas também para a própria percepção da cabeça das pessoas é muito importante. Eu costumo dizer que sem cérebro não temos dor. E na sua recuperação também. Exatamente. Muitas vezes acontece isso, as pessoas têm medo de se mover porque têm dor, porque se calhar falaram com a vizinha do 5º andar que teve um problema igualzinho e nunca mais saiu da cama. E cada problema vão ao problema, Google, ao Dr. Google, e às vezes encontram informação incorreta também, e isso gera um medo do movimento. O medo do movimento leva ao desuso de certas estruturas e vai-se criar aí um ciclo vicioso. Portanto, é importante também o nosso papel como educadores, levar à uma palavra difícil, descatastrofização, disse bem, não disse? Disse. Também das próprias desmistificação. E levar a que as pessoas, mais uma vez, se mexam e que façam autotratamento. Já vamos regressar. Raquel, já lhe vou dar a palavra a seguir, está bem? Há doenças ortopédicas que provocam incapacidade. A lei prevê para estes cidadãos alguns benefícios. Vamos conhecê-los. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a incapacidade consiste na restrição ou falta de capacidade para realizar uma atividade dentro dos limites considerados normais para um ser humano. As incapacidades podem ser temporárias ou permanentes, reversíveis ou irreversíveis, progressivas ou regressivas e são sempre resultantes de uma deficiência. As doenças ortopédicas geram muitas vezes incapacidades. Nós temos dois tipos de doenças ortopédicas, as congénitas ou as adquiridas. E todas elas, mais tarde ou mais cedo, causam graus de incapacidade e trazem incómodos na funcionalidade e no dia-a-dia desses cidadãos. Por isso, são originadoras de incapacidades ou deficiências, como nós designamos na legislação nacional. Todas elas geram incapacidades, desde o pé boto a termos eventualmente um osso de uma perna que seja inferior em tamanho ou de outra perna. Por isso, todas as situações causam incapacidades, designadamente, muitas vezes, por e durante o envelhecimento das próprias pessoas e até, muitas vezes, relacionado com questões de obesidade, muitas vezes a parte não óssea do osso vai-se desgastando de forma a que causa incómodos e dores no andar da própria pessoa. E isso, geralmente, há uma substituição feita através de uma operação hospitalar que é efetuada, mas geralmente a pessoa fica sempre com sequelas no seu andar e com dores eventualmente. Geralmente essas situações, quando nos são colocadas, nós indicamos às pessoas que devem solicitar um atestado multiuso junto da sua junta médica para verificar qual é o grau de incapacidade que efetivamente têm relativamente às restantes pessoas e qual é o impacto que eventualmente essa doença pode ter na sua funcionalidade. Tendo o atestado multiuso, depois a pessoa pode ter acesso a alguns direitos e a alguns benefícios que lhe são concedidos pela própria legislação. Os censos de 2011 revelam que aproximadamente 17% das pessoas entre os 15 e os 64 anos têm pelo menos uma dificuldade na realização de atividades básicas. Os problemas musculoesqueléticos e as dificuldades na mobilidade, especialmente andar e subir degraus, constituem o principal problema de saúde e a principal dificuldade para a população inquirida. Raquel, volto consigo. Queria acrescentar coisas também àquilo que já foi aqui falado. Eu gostava só de acrescentar uma questão que me parece que é importante. Nós caminhamos para uma situação em que cada vez mais se dá importância à opinião do doente e, portanto, as questões da resolução da saúde ou da forma como se gerem as doenças das pessoas resultam de uma comunicação que é bidirecional entre o doente e o profissional de saúde. Não é? E por isso também se torna muito importante nós compreendermos qual é que é a perspectiva do doente, qual é o tratamento que o doente prefere, qual é aquele ao qual ele vai de facto aderir e quais são essencialmente os resultados... Que ele prefere dentro daquilo que pode ter alguma eficácia para ele, não é? Claro que sim, dentro de um conjunto de opções terapêuticas que o profissional de saúde recomenda.
mas também e principalmente quais são os resultados em saúde que a pessoa valoriza. Se é a diminuição da dor, se é a perda da rigidez. E isso, o que é mais importante para ela? O que é mais importante para os doentes com as doenças porque nós todos temos uma opinião sobre o que é mais importante, não é? E acha que é preciso aperfeiçoar essa comunicação, é? Não será tanta comunicação. Nós é que investigamos pouco, sabemos pouco sobre o que é que os doentes preferem. Aliás, isso também é uma questão de ajuste da atitude dos técnicos de saúde e dos a nível médicos, individual, sim. A nível individual também. Mas neste momento, com esta procura de uma certa objetividade na forma como se faz a avaliação clínica dos doentes, existem um conjunto de indicadores que até se usam para fazer a monitorização da evolução da doença, não é? Sim. E que muitas vezes são muito objetivos e muito baseados em uma avaliação pelo profissional de saúde. E cada vez mais se tenta incluir aquilo que são a percepção da dor pelo doente, a percepção do número de dias que ele esteve incapacitado por uma determinada doença. E volto a dizer que para nós percebemos de facto o que é importante para o doente, é preciso investigar, porque os doentes não estão só em contacto com os cuidados de saúde. Os doentes com doenças musculoesqueléticas encontram-se na população. E as pessoas, nós precisamos de saber se as estratégias que as pessoas têm de lidar com a dor e com a doença que têm passam pelos cuidados de saúde ou não, ou se passam por um conjunto de estratégias informais que passam despercebidas aos prestadores de cuidados de saúde. Não é? E o que nós estamos a fazer é precisamente um estudo em que tentamos compreender se as pessoas que têm queixas das articulações, o que é que elas fazem quando têm essas queixas das articulações. Se de facto vão ao médico, se tomam medicamentos por sua própria iniciativa, porque aí não há aconselhamento possível, não é? É muito mais difícil o aconselhamento. Não existe o contacto com o sistema de saúde de uma forma mais, digamos assim, mais formal, não é? E, por exemplo, com as medicinas alternativas também é importante nós percebemos quem são as pessoas ou quantas são as pessoas que, de facto, para gerir a sua doença recorrem à medicina alternativa sem passar pelo nosso Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. E aí focamos a coisa mais no doente e nas escolhas que o doente faz, do que só apenas na prestação tradicional dos cuidados de saúde. É possível, a partir daí, afinar formas de chegar aos doentes e de os tratar? É possível estabelecer estratégias que sejam realistas, não é? Que correspondam às expectativas dos doentes. Onde é que se quer chegar sabendo esses dados? E é isso que é importante perceber, ou seja, qual é o objetivo? O objetivo é importante perceber se as pessoas se automedicam ou se nesse tipo de situações recorrem ao médico, à medicina tradicional, se recorrem à medicina alternativa. E porquê que vocês querem chegar a esses valores e querem chegar a esse universo? Nós queremos saber... Com um objetivo. Ele tem que ser útil, o estudo ou não? Sim, o estudo é útil. O estudo é útil principalmente porque nós podemos tentar encontrar grupos-alvo da população que estão particularmente fora do sistema de saúde, não é? Nos quais é mais importante, por exemplo, melhorar o diagnóstico, estar mais atentos ao diagnóstico nesses grupos da população, não é? Ou então, é claro que é possível mudar as próprias estratégias que são dadas nos cuidados de saúde mais formais, de forma a flexibilizá-las às necessidades dos doentes, não é? Portanto, nós não pretendemos tratar, nós, investigadores dos doentes, mas precisamos de perceber qual é a parte do iceberg que está escondida dos cuidados de saúde. Muito bem. Falava aqui de uma questão que é interessante, que é perceber, e estava a ter também a vossa perspectiva, nomeadamente a do Paulo, porque é médico nesta área. As pessoas às vezes, por exemplo, quando recorrem a si, vêm já de outras tentativas da automedicação ou até da procura de herdanária, do outro tipo de... Sim, quer dizer, temos vários tratamentos possíveis. Exato, temos vários tipos de doentes e, nomeadamente, muitas vezes nós somos aquilo que se chama o fim de linha, não é? A última solução, porque os doentes já passaram por tudo, medicinas alternativas... E não conseguiram resolver o problema, e não conseguem resolver Sim, agora, é aquilo que disse a Raquel, é importante, é o doente participar na decisão. Isso eu acho que cada vez mais o doente participa na decisão, não é? Nós não temos... A medicina é algo de científico, mas não é uma ciência completamente exata, não é? Infelizmente hoje até chego à conclusão que nem a economia, não é? Que eu julgava que a economia era uma ciência exata e infelizmente por aquilo que tem passado no país não parece muito. Mas e realmente tem algo de experiência, é importante a experiência. E o doente cada vez mais participa na decisão, não é? Temos que lhes colocar as várias hipóteses e as probabilidades ou as percentagens de êxito, não é? Mas voltando ao problema diretamente, portanto, muitas vezes nós somos, algumas vezes, fim de linha. Isto é, o doente já fez de tudo, já tentou,
mais uma vez, se calhar, e é porque está com medo que o ortopedista lhe faça alguma coisa, não é? Do ponto de vista agressivo. Porquê é que acha que muitas vezes são fim de linha? Provavelmente porque o doente já sente que quando vai ao ortopedista ele vai querer operá-lo de alguma coisa, o que não é verdade, não é? Muitas vezes. E sente e tenta procurar outras soluções que às muitas vezes anda a empatar uma situação que muitas vezes leva depois a uma situação altamente incapacitante, não é? Agora, mas provavelmente porque o doente procura ou tem a ideia que quer ou deseja um tratamento o menos invasivo possível. O menos invasivo possível, mas isso é possível perfeitamente. É nisso também que a Raquel fala um pouco, que é perceber o que é que as pessoas procuram e porque é que elas tomam essas atitudes. É muito simples. Eu hoje acho que a solução e o nosso modo de trabalhar sempre foi esse, é trabalhar em equipe. Sempre foi. Eu também dou aulas a fisioterapeutas numa faculdade e sempre disse o importante é trabalharmos em equipe, fundamentalmente, não é? Porque só assim é que conseguimos dar a solução ao doente perante aquilo que está. E a solução pode passar por vários tipos de tratamentos, incluindo muitas vezes cirurgias, obviamente, não é? E aí está o ortopedista mais ligado. Agora, é fundamental saber cativar o doente, motivar o doente para que há uma solução. Aquilo que eu dizia no início, não é? E que muitas vezes ouvia até em consultas de colegas já antigos, dizer, olha, tenha paciência, isso não há cura, sofra. Isso é uma dor crónica, sofra. Isso já tem que ser ultrapassado. E há vários tipos de técnicas. Não falámos aqui ainda, falámos da fisioterapia, falámos, em último caso, das próteses, quando isso é necessário. Não falámos aqui de outra questão que é dos medicamentos. Há medicamentos evoluídos neste momento que permitam às pessoas viver com conforto, sem dor. Perfeitamente a solução de farmacêutica, a indústria farmacêutica também teve um desenvolvimento incrível, não é? Já passou o tempo do velhinho diclofenac, da aspirina, hoje já temos soluções até sem ser anti-inflamatórios, medicamentos de nutrição da própria cartilagem. Já conseguimos, por exemplo, em muitos doentes, fazer tratamentos... Mas são medicamentos que melhoram a situação física da pessoa mesmo. Portanto, não é só alívio da dor. Não é só alívio da dor. Por exemplo, estou-me a lembrar nas infiltrações intraarticulares de ácido hialurónico, para não falar em nada específico, não é? Que realmente têm prolongado aquelas situações artrósicas de alguém que ainda não quer fazer uma prótese e consegue melhorar largamente a sua qualidade de vida, não é? Portanto, mesmo do ponto de vista farmacêutico, que eu não referi há um bocado, e que estávamos a falar noutros temas, como a prevenção, existem soluções hoje amplamente benéficas para o doente, não é? E isso é importante também referir, não é? A maior parte dos casos, não sei se foi por acaso, mas que citaram aqui foi de senhoras. Esta doença é uma doença que afeta mais as mulheres do que os homens ou ao contrário? Nós estamos a falar de muitas doenças, não é? Sim. Geralmente as queixas dolorosas afetam mais as mulheres. Ou as mulheres queixam-se mais da dor? As mulheres queixam-se mais. Nós temos um estudo que mostra precisamente isso, que para a mesma quantidade de alterações radiográficas no joelho, neste caso, as mulheres reportam muito mais dor do que os homens. Portanto, isso também depende da forma como as mulheres vivem a dor e como as mulheres comunicam a dor às outras pessoas. Raquel, eu acho que são mais exigentes. Talvez seja. E bem. Em termos de qualidade de vida? Em termos de qualidade de vida, porque muitas vezes eu tenho casos que engraçadíssimos. Doutor, eu ia ao supermercado agora, está-me a doer o joelho, isto não pode ser, tenho que me resolver isto. Quer dizer, acaba por ser mais exigentes, não é? Às vezes os homens adaptam-se melhor. Deixam-se ficar em frente ao televisor, se calhar, adaptam-se ao sofá. Essa ideia está correta. A ver se passa, é. E, quer dizer, é um bocadinho. Eu acho que as senhoras muitas vezes são mais exigentes. Provavelmente têm tarefas diárias que têm que as continuar a ter. Alguém tem que ir ao supermercado comprar as coisas e isso é interessante. Eu também noto isso. Mas há alguma fundamentação biológica também para que a percepção da dor seja aí objetivamente a parte diferente? hormonal. Diga então, Raquel, quais são os dados que tem sobre isto? E estava a falar deles? Os dados são que, de facto, as mulheres têm mais queixas musculoesqueléticas, têm mais queixas de dor nas articulações, são mais frequentes algumas doenças também por razões que têm a ver com a biologia nas mulheres do que nos homens, por exemplo, a osteoporose e as respectivas fraturas osteoporóticas, que são uma enorme causa de mortalidade até, são muito mais frequentes nas mulheres do que nos homens. Portanto, haverá 3 ou 4 fraturas em mulheres para uma em homens. Apesar da mortalidade dessas fraturas ser muito mais elevada nos homens,
Mas esta é outra questão que vocês estudaram, não é? Fraturas da bacia, não é? Fraturas da anca, sim. Fraturas da anca, estamos a falar de pessoas com idade, com osteoporose? Com idade muito avançada, são pessoas com idade superior a 65 anos, a maioria delas teria mais de 70 anos. Os homens morrem mais na sequência dessas fraturas do que as mulheres, precisamente, não é? O que nós fizemos foi seguir essas pessoas ao longo do ano a seguir à fratura, portanto todas elas foram hospitalizadas, porque esta fratura dá sempre origem à hospitalização, a internamento. E depois nós seguimos estas pessoas ao longo do tempo e constatamos que, de facto, metade dos homens, ao fim do ano, já não estavam vivos, e isto nas mulheres, essa proporção era mais baixa, eram 20% a 30% das mulheres que tinham morrido ao final. Mas não se consegue perceber porquê que há essa incidência maior nos homens, em termos de mortalidade. A incidência, de facto, é maior nas mulheres, mas a mortalidade é maior nos homens porque... Morte, pois. Claro, pois. mas... Era disso que estava a falar. É que os homens morrem mais. Os homens morrem mais. Depois deste tipo de há algumas fraturas. Há algumas explicações que têm a ver com o facto do estado geral dos homens que fraturam a anca ser, de uma forma geral, pior. E, portanto, terem mais um conjunto de doenças que fazem com que seja mais provável que depois o resultado seja pior. Um homem que fratura a anca tem um estado geral, em termos de um conjunto de órgãos e sistemas que já está debilitado. É um indicador, de facto, de uma debilidade muito grande, a fratura da anca no homem. Pronto, e, portanto, ao nível de outros órgãos, é isso? Ao nível de outros... Eu posso dar uma ajuda aí, se quiser. Diga. É assim, a expectativa de vida cada vez é maior, obviamente, não é? E isso tem a ver, a Raquel falou num tema importantíssimo, e aliás o tema de hoje é muito lato, tem a osteoporose intimamente ligada à dor crónica também, à dor osteoarticular. E realmente tem as fraturas do colo do fémur, estão intimamente ligadas com a osteoporose, assim como as fraturas da coluna e assim como as fraturas do punho. E tem a ver porque muitas vezes essas pessoas morrem no pós-operatório, não pela fratura em si, mas pela inatividade que dá e que não deve dar, não é? Isto é, um doente deve ser, e as fraturas do colo do fémur, infelizmente, têm que ser todas operadas, não há hipótese. E têm que ser operadas porquê? Porque não é possível ter um doente desses na cama durante 2 meses, que é o que acontecia quando eu comecei a ortopedia. Quando eu comecei a ortopedia, o meu serviço tinha 200 camas, ou 100 e muitas camas. Hoje, o mesmo serviço tem 1/3. Porquê? Porque as pessoas têm uma hospitalização muito menor, porque têm que andar. Portanto, e é fundamental o homem, que já depois tem DPCO, é diabético, tem problemas múltiplos, e se realmente alguma coisa o leva a camar, a parar, isso é o início, é o fim, ou o princípio do fim. É o princípio do fim, e é provavelmente por isso. As mulheres muitas vezes adaptam-se mais, a expectativa de vida das mulheres é maior também, e isso tem a ver. A osteoporose é um tema importante, como é óbvio, porque é um tema de saúde pública importantíssimo, também evitável ou pelo menos prevenível, de prevenção em muitos dos casos também. É também comparado a outras patologias porque não dá sintomas no início. Quando ela deve ser tratada, muitas vezes também não dá sintomas. Está por trás de muitas dores que os doentes já vão tendo, mas que realmente não se preocupam em que a osteoporose. E a osteoporose previne-se, trata-se, mas não é algo que se toma um comprimido hoje que já fica bom amanhã. Claro. É um processo contínuo, não é? De tratamento e de prevenção também. Já agora só em termos... Diga, Bárbara, acrescente. Já agora só mesmo em termos da questão da prevenção, salientar que este aspecto da prevenção tem que ser visto não como um gasto, mas como um investimento. Exatamente. E, de facto, nós temos uma tendência a ser um bocadinho imediatistas e, portanto, queremos aquele resultado a curto prazo, rápido, milagroso e tal. E, efetivamente, a prevenção implica este investimento. E eu posso dizer-vos que, por exemplo, a nível da visitação domiciliária por parte dos enfermeiros de reabilitação, um dos grandes aspectos que nós temos em conta é precisamente nesta população idosa, que nós sabemos que o risco de uma queda e de uma fratura é grande, é elevado. Por exemplo, nós assistimos muitas das vezes a eles terem em casa montes de tapetes e tal. E eles têm tendência depois a escorregar ou de facto a tropeçar nos tapetes. Portanto, nós temos que começar a trabalhar as coisas no sentido de eliminar o mais possível os riscos que possam levar a estas coisas. E, de facto, o papel do enfermeiro de reabilitação nesse aspecto é muito incisivo nisto. É entrar no habitat dos doentes, e adaptá-lo o mais possível. E mais, nós neste momento temos assistido, por parte, por exemplo, das autarquias, a disponibilizar um conjunto de equipamentos
sejam da Orla Marítima, sejam de uns parques que têm até, nós vimos na reportagem, um conjunto de equipamentos para desporto. E, portanto, nós temos que começar a incrementar... Desde que estejam em boa manutenção, o que nem sempre acontece. Raquel, quer acrescentar mais alguma informação para os nossos espectadores? Acho que sim, assim, eu acho que, fundamentalmente, acho que gostava de trazer aqui a importância da informação de qualidade, que é aquilo que nos permite agir e traçar estratégias que, de facto, melhorem a saúde das pessoas. Qualidade quer dizer confiável. Quero dizer cientificamente séria. E, portanto, parece-me que é nesse tipo de informação, desse conhecimento, que tem que se fundamentar as políticas de saúde. E, portanto, o que eu diria é que é importante que as pessoas também compreendam isto, que a sociedade compreenda que de facto nós também vivemos muito da informação que podemos produzir e que podemos dar aos decisores em saúde e que, portanto, todos devemos exigir a qualidade. Francisco, quer acrescentar alguma coisa? Estamos mesmo no fim. Não, reforçar a ideia da Raquel, basicamente, fundamentarmos as nossas decisões não só na nossa experiência clínica, é aquilo que vemos no utente, mas fundamentá-la também com a investigação científica, é muito, muito importante. Infelizmente isso não é o dia-a-dia em muitas áreas, mas certamente que se fosse implementada uma política desse género, os resultados seriam muito melhores. Paulo, estava a vê-lo aí a escrever tanto, tinha alguma informação para deixar? Eu se calhar deixava o final, as duas frases que para nós é importante, articule-se e que o movimento é vida. Não é? Isso é que é o importante. Sem dúvida. Eu também me vou movimentar, vou já levantar-me desta mesa. Na resposta dos parceiros de hoje, visitamos a exposição Almanac, uma exposição sobre a história do design gráfico português, através de revistas.